Olá pessoal, vídeo aula de hoje é uma das mais pedidas aqui no meu canal. É um vídeo que fala sobre cruzamentos, curvas para a direita, curvas para a esquerda. Que quem começa a dirigir é onde tem a maior dificuldade. Não sabe o quanto vira para virar para a direita, não sabe o quanto volta de volante. E aí acaba dando nó nos braços aí. Então existem algumas técnicas, principalmente para quem está iniciando, que vai fazer toda a diferença. Primeira coisa para explicar sobre os tipos de vias, para você saber o tipo de curva, a maioria dos pedestres e dos motoristas não sabem quando a rua é de mão única ou quando a rua é de mão dupla. E existe uma regra muito simples de você entender quando a rua é mão única ou quando a rua é de mão dupla. Toda rua, ou no início dela ou no final dela, ela vai ser sinalizada ou na cor amarela, que é o caso aqui, que significa que essa rua é uma rua de mão dupla. E existem ruas de faixa branca, que significa vias de mão única. Amarelo, vias de mão dupla. Branco, vias de mão única. Agora existem vias que não tem nem no começo nem no final. Não tem faixa nem amarela nem branca. E aí como que você deve proceder nesses casos? Quando você tiver dúvida se a rua é mão única ou se a rua é mão dupla, você deve permanecer do lado direito. Você trabalha a possibilidade de que ela é uma rua de mão dupla e você permanece do lado direito, que dificilmente você vai estar andando na contramão. Então, ruas de mão dupla, ela vai ser pintada o chão na cor amarela, como é o caso aqui. Ruas de mão única, as faixas serão branca. Isso é no mundo inteiro, tá? A sinalização, ela é padrão. Amarelo, vias de mão dupla. Branco, vias de mão única. E na dúvida, permaneça do lado direito. Trabalhe a possibilidade de que ela é uma via de mão dupla. Agora vamos falar das curvas. Quando a gente vai fazer a curva, o cérebro da gente, ele pede sempre para a gente virar todo o volante. Aí é aquele desespero para virar, aquele desespero para voltar, e tem carro na esquina, e tem pedestre, e surge cachorro, é um desespero só. Então nós vamos aprender agora, sabendo que a faixa amarela é uma via de mão dupla, existem faixa amarela contínua, como é o caso aqui agora, que ela vai de um traço inteiro, ó. Ela não tem um espaço, ela é um traço contínuo. Faixa amarela com traço contínuo quer dizer que não pode ultrapassar. Linhas tracejadas, pontilhadas, seccionadas, aí quer dizer que você pode ultrapassar, independente se ela é amarelo ou se ela é branca. O motorista tem que sempre se atentar se a faixa seccionada está do lado dele. Faixa seccionada do lado do motorista, você pode ultrapassar. Faixa seccionada do outro lado da via, você não pode ultrapassar. Sempre se atente a isso. Então agora vamos falar das vias, ó. Aonde acontece a maioria dos acidentes de trânsito são em cruzamentos. O cruzamento é o encontro de duas vias. Neste caso aqui, ó, se eu fosse seguir em frente, a parada obrigatória, ela não pergunta se vem carro, se não vem carro, ela diz que é uma parada obrigatória. E quem já dirige, nunca lhe pare. Parece que no chão está escrito, diminua, porque ele só quer diminuir e passar. A maioria do pessoal sai de casa 10 minutos mais tarde, querem chegar 10 minutos mais cedo. Eles querem compensar esse atraso no caminho. E aí é onde acontece a maioria dos acidentes. Existe uma estatística que a maioria dos acidentes de trânsito em cruzamentos acontecem a menos de 1 quilômetro da sua casa. Porque é a sua zona de conforto. Ali você fala, esse cruzamento não vem ninguém.
E o outro que está vindo do outro lado está pensando a mesma coisa que você. É o famoso vai que eu vou. E esse vai que eu vou não vai dar certo. Geralmente é acidente. Mais de 90% dos acidentes de trânsito em cruzamentos ocorrem a menos de 1 quilômetro da casa do motorista. É uma estatística muito alta. Então agora, ó, cruzamento. Um vai ter a preferencial e o outro vai ter a parada obrigatória. Então nesse caso aqui, se eu fosse seguir em frente, ó, eu tenho uma parada obrigatória. Agora vamos observar a via, ó. Você acha que um engenheiro estudou tanto para fazer um bairro para você chegar ali e parar de qualquer jeito, ou chegar ali e fazer a curva de qualquer jeito? Não. Existem regras, existem técnicas. Só que a gente não tem o conhecimento. O conhecimento vai mudar tudo isso. Primeira coisa, aquele carro acabou de fazer uma curva ali para a esquerda, ó, e ele acabou de entrar pela contramão. É uma coisa que acontece demais. As curvas funcionam assim, ó. Curva para a direita, ela tem que ser feita mais fechada. O que é esse mais fechada? Se você olhar para a própria via ali na esquina, ó, ela tem uma curva que você vai acompanhando a calçada. Por que essa curva tem que ser feita mais direita, mais fechada? A direita tem que ser feita mais fechada, porque a sua mão continua sendo do lado direito. A maioria das ruas são ruas de mão dupla. E quem começa a dirigir morre de medo de subir na calçada na hora que faz a curva para a direita. E aí acaba tendo uma tendência de abrir a curva para a direita como se estivesse dirigindo um caminhão, uma carreta. Vai lá do outro lado. E lá do outro lado você assume o risco de pegar quem está saindo, né? Porque é uma rua de mão dupla. Então curva para a direita, ela é feita mais fechada, seguindo o canto, a margem da rua, e para você permanecer do lado direito. E quando a curva for para a esquerda, vocês estão vendo a faixa de pedestre ali? Mas e quando não tem a faixa de pedestre? É só uma referência. Você chegou no final da sua rua e aí você vai fazer a curva para a esquerda, porque para a esquerda a curva é mais aberta. Vou mostrar para vocês agora na prática. Olha aquele carro como ele entrou fechando, ó. A maioria do pessoal, quando é para a direita, abre, e quando é para a esquerda, que ela teria que ser aberta, eles fecham. A gente tem o comando invertido. Para a direita a gente abre, para a esquerda a gente fecha. E é ao contrário. Para a direita você fecha e para a esquerda você abre. Vamos fazer o exercício agora na prática. Eu vou sair com o carro aqui agora, ó. O meu carro, ele é um carro com direção hidráulica. É muito importante você saber se o seu carro é direção mecânica, que é aquela mais pesada, o carro chamado básico. E hoje a maioria dos carros são direção hidráulica, e a novidade hoje em dia é a direção elétrica, que ela é comparada com a direção da Fórmula 1. É a direção mais leve que existe. Por que você tem que saber a diferença? O meu pneu aqui agora, ó, o meu volante está formando um T, então significa que agora o pneu do meu carro está alinhado reto. Essa técnica que eu vou ensinar é para carro direção hidráulica ou elétrica. Se você tem o carro chamado direção mecânica, aí você vai ter que assistir a outra videoaula de curvas para carro com direção mecânica. Tem diferença. Esse carro aqui, direção hidráulica, ele vai fazer o volante virar, o que a gente chama de convergência, 1,5 voltas. Como assim, ó? Se você olhar para o volante aqui agora, ó, ele está formando um T. É como se o pneu do carro agora estivesse alinhado reto. Para qualquer lado que eu girar o volante agora, seja para a direita ou seja para a esquerda, o volante irá virar 1,5 voltas. Então, olha só, o pneuzinho aqui agora está alinhado reto. Para qualquer lado que eu virar o volante agora, ó, eu vou virar ele para a direita. E essa parte de baixo chegou aqui no meio, ó. E a gente já costuma contar 1 volta. E não é. O volante ele gira de meia em meia volta. Então aqui, ó, ele virou meia volta. Olha como ele está de cabeça para baixo. Quando ele chegar aqui embaixo novamente, ó, ele girou 1 volta. E ele ainda vai girar mais meia volta, ó. E quando ele chegar aqui em cima, ó, ele vai travar, ó. Carro com direção hidráulica, você nunca pode forçar o volante até o final. Ele tem uma bombinha que está injetando óleo na direção.
Quando você força até o final, ele para de injetar esse óleo. E aí a tendência é estragar a sua direção. Então bateu o volante até o final, deixa uma folguinha para que ele continue injetando óleo na direção. E você vai ter uma vida útil do seu carro longa. Agora eu virei todo o volante para o lado direito. Ó, ele está todo virado, ó, ele não vai virar mais. Eu virei 1,5 voltas. Para colocar novamente o volante reto, eu vou devolver o que eu peguei emprestado. Ó. Eu vou devolver 1,5 voltas. Então olha só, meia, 1,5. Então agora eu tenho certeza que o pneu do meu carro está alinhado reto. E para o lado esquerdo, ele também vai girar mais 1,5 voltas. Ó. Então olha só, meia, 1,5, e ele vai travar, ó. Ele não vai girar tudo. Ó. Lembra sempre, ó, deu toquinho, deixa uma folguinha para você ter uma vida útil longa da sua direção. Agora o pneu está todo virado para o lado esquerdo. Para colocar ele reto novamente, ó, você devolve meia, 1,5. E agora você vai ter certeza que o pneu está alinhado reto. Por que eu estou explicando isso? A maioria dos motoristas que já dirigem, que tem experiência, quando eles param o carro, eles têm o hábito de deixar o pneu torto. Eles têm preguiça de deixar o pneu alinhado reto. E aí você é um novo habilitado, entrou no carro e o pneu está torto. Como é que você vai fazer para alinhar o pneu do carro? Tem um monte de gente que abre a janela, pendura a cabeça lá fora para olhar se o pneu está reto ou se está torto. Você só precisa saber se o seu carro é direção mecânica ou se o seu carro é direção hidráulica. Carro direção mecânica, que é aquela mais pesada, mais durinha, em média o volante irá virar 2 voltas para cada lado, 2 voltas para a esquerda e 2 voltas para o lado direito. O carro direção hidráulica, ele vai girar em média 1,5 voltas para um lado, 1,5 voltas para o outro. Ó. Então quando você girar, ó, ficou na dúvida, escolhe um lado, qualquer lado, ó, o volante vai travar. E aí você devolve, ó, meia, 1,5, e você vai ter certeza que o pneu do seu carro está alinhado reto. Se for para a esquerda, ó, a mesma coisa, ele vai travar, ó, travou, e você volta, meia, 1,5, e você vai ter certeza que o seu carro está alinhado com o pneu reto. Por que eu estou te falando isso? Porque quando chega na hora da curva, nós vamos querer virar todo o volante. E não se vira todo o volante, nem para a curva da direita e nem para a curva da esquerda. Vocês vão ficar agora abismados. Não importa se a curva é para a direita, não importa se a curva é para a esquerda, você irá girar o volante meia volta. Não precisa virar mais do que isso. E eu vou mostrar para vocês agora que os engenheiros já estudaram para fazer o carro, para você não ter dificuldade para virar todo o volante, para voltar todo o volante, senão é um desespero para voltar, um desespero para virar, um desespero para voltar, e não dá tempo. Você acaba indo ou para a calçada ou para a contramão. Então, ó, essas curvas eu vou mostrar para um carro direção hidráulica. Carro direção mecânica, você tem que girar um pouquinho mais o volante. Em média, 1 volta para cada curva, tá? Então, olha só. Eu vou sair com o carro aqui agora, ó, coloquei a primeira marcha, baixei o meu freio de mão e agora eu vou chegar no cruzamento. Por enquanto, eu não vou parar o carro, porque eu quero demonstrar para vocês as curvas, tá? Então eu vou fazer tudo isso com o carro em movimento, olha só. Estou saindo com o carro aqui agora, ó, e eu vou fazer uma curva para a direita, ó. Então a curva para a direita, ó, você tem que acompanhar o canto da rua. Conforme ela vai virando, você vem acompanhando o volante, ó, meia volta, ó. Olha como eu virei meia volta. E olha como o carro vai fazer na curva, ó. Perfeito, ó. Alguém já pensou nisso, ó. Quando ele ficou reto, ó, você coloca o volante agora reto novamente, ó. Eu não estou acelerando na curva. Uma coisa muito importante para quem começa a dirigir. Eu não estou usando nenhum pedal lá, ó. O carro está andando na famosa marcha lenta. Agora eu vou virar para a esquerda, ó. Liguei a seta para a esquerda. Curva para a esquerda, ó. Tá vendo a faixa de pedestre? Eu só vou virar a minha meia volta quando eu chegar no final da faixa de pedestre. Olha só.
Cheguei no final da faixa, ó, aí eu vou virar meia volta, ó, e o carro vai fazer a curva, ó. Se ele não fizer a curva, ó, eu compenso um pouquinho mais para a esquerda ou um pouquinho mais para a direita, ó, mas ele vai fazer a curva perfeita. E quando ele estiver em linha reta, ó, eu deixo o volante alinhado reto novamente, ó. Então procure um bairro como este aqui, ó, de mão dupla, de baixa velocidade, ó. É um bairro bem tranquilo aqui em Indaiatuba, é chamado aqui Vila Suíça, todo mundo conhece aqui. E são ruas para você fazer esse tipo de treinamento. Você vai educar o cérebro que você não precisa virar todo o volante, para não ter aquele desespero para virar e para voltar. Olha só, eu vou virar novamente à esquerda, ó. A seta nós ligamos sempre no meio do quarteirão para frente, ó. Não é em cima da hora. Tem muita gente que nem a seta não liga. Olha ali, eu tenho a faixa de pedestre e eu estou indo com o meu pneu, ó, reto. Quando o meu carro atingir, as rodas do carro atingir a faixa de pedestre, aí eu vou olhar lá para o outro lado, ó. Mesmo com os carros lá do outro lado, ó, eu vou virar o volante meia volta. E olha só como ele vai fazer na curva, ó. Se eu precisar ajustar, é um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. E olha só, eu contornei a curva e agora estou com o volante reto novamente, ó. E eu não atingi nem um lado, nem o outro. Essa linha no meio da rua amarela, ela serve justamente como uma referência para você não tocar nem o carro que está do lado direito, nem o carro que está do lado esquerdo, ó. Eu vou fazer a curva para a esquerda novamente, ó. Liguei a seta, estou andando com o meu carro reto, ó. Estou chegando no cruzamento. Aqui é uma preferencial, ó. Tem o pare para eles lá, tem o pare para eles ali. Cheguei no meio do cruzamento, ó. Vou virar meia volta, ó. E olha como o carro vai fazendo a curva certinho, ó. Se eu precisar ajustar, um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, ó. E eu contornei a curva e não ultrapassei a linha amarela, ó. Eu caí na minha mão. Eu não vou tocar nem o carro que está parado do lado direito, nem o carro que está parado do lado esquerdo, ó. Não parece mais uma rua padrão. Ela passa 4 carros, 2 de um lado, 2 do outro. Então, ó, quando tem a linha amarela no meio da rua, você encaixa o seu volante nessa linha amarela no meio da rua, como eu estou fazendo aqui agora, ó, e você não vai tocar nem o carro que está à sua direita e nem o carro que está à sua esquerda. Alguém já pensou nisso para nós. Vou virar à esquerda de novo, ó. Liguei a seta, eu estou aproximando do cruzamento, não estou acelerando o carro, por enquanto eu estou somente em primeira marcha, até eu pegar bem essa referência. Vou chegar no cruzamento, ó, vou olhar para o lado esquerdo, vou olhar para o lado direito, ó, virei meia volta e o carro vai fazer a curvinha, ó. Se eu precisar ajustar, é um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, ó, mas o carro já faz a curva e cai na sua mão perfeitamente, ó, sem sofrimento nenhum, ó. Essa é a curva para a esquerda. Agora eu vou fazer uma curva para a direita, ó. Eu sei que aqui está escrito pare, gente. Por enquanto eu estou fazendo num lugar muito tranquilo, então eu posso fazer essas curvas que não vai ter nenhum problema. Para a direita ela é feita mais fechada, ó. Conforme a rua for virando, ó, eu venho acompanhando a meia volta do volante, ó. E olha só como ele vem fazendo a curva certinho, ó. Ele não vai aproximar nem muito do meio fio e nem do meio da rua, ó. E lá do outro lado ainda passa outro carro, ó. E agora eu vou devolver o que eu virei, ó. E eu estou andando em linha reta, ó. E ele vai continuar seguindo em frente, ó. Vou virar à direita de novo, ó. Liguei a seta. Então olha só, eu sei que ali na frente está escrito pare, tá? Eu já tenho experiência, é um lugar mais tranquilo. Conforme a rua for virando, eu vou vir acompanhando o volante meia volta, ó. Nem mais, nem menos, ó. Conforme ele vai virando, ó, eu venho acompanhando com a direção, ó. E a direção vai chegar exatamente no meio, ó. Mesmo com o carro na esquina, aqui eu entrei agora numa rua de mão única, ó. Então olha só o que vai acontecer, ó. Mesmo eu colocando meu volante em cima da linha branca, ó, eu não vou tocar o carro que está parado à minha direita, ó. E eu vou virar à direita de novo, ó. Não estou acelerando o carro, ó. E conforme a rua for virando, eu acompanho o volante meia volta, ó. E ele vai entrar, ó. Ele não vai pegar nem a guia e nem vai passar essa linha amarela, ó. Alguém já pensou nisso pra gente, ó. Carro parado do meu lado direito, ó, eu vou calcular a linha do meio da rua, ó. Essa linha que está aparecendo no chão aí é o meio da rua, ó. Onde não tem a faixa amarela pintada, tem um risco no meio para você identificar.
para você se basear onde é o meio da rua. E eu não vou tocar nem o carro que está parado aqui, e se tivesse outro carro lá, ó, e eu continuo andando com o volante em cima da linha amarela, ó, e eu não vou tocar no carro parado à minha direita. Vou fazer a curva para a direita de novo, ó. Liguei a seta para a direita. Conforme a rua for virando, ó, eu venho acompanhando o volante meia volta, ó, e o carro vai continuar em movimento, ó. Já olhei se vem alguém aqui ou não, ó, e só meia volta, ó, e ele vai fazer a curva perfeita, ó. Quando o meu carro ficar reto, aí eu vou centralizar o volante, ó, e ele vai continuar mantendo a velocidade assim, ó. Então dá tempo de virar, dá tempo de voltar, você não precisa acelerar o carro. Agora, ó, vamos virar para a esquerda, ó. Eu vou ligar a seta para a esquerda. Curva para a esquerda, ela é feita mais aberta, ó. Não adianta eu virar antes da faixa de pedestre, porque eu vou entrar na contramão. Eu preciso atingir o centro, e agora eu viro a meia volta, ó, e ele vai fazer a curva certinho, ó. Se eu perceber que ele está abrindo muito, eu ajusto um pouquinho para a esquerda, eu ajusto um pouquinho para a direita, ó, mas ele continua em movimento, ó. Agora, eu vou aumentar um pouquinho a velocidade, vou colocar a segunda marcha, e ele vai continuar em movimento, ó. Em segunda marcha agora o carro está um pouquinho mais alto. Se em primeiro ele anda a 10 por hora, em segunda ele vai andar a 20 por hora. Mas o exercício será o mesmo, ó. Liguei a seta para a esquerda, o carro vai atingir a faixa de pedestre, e só quando eu chego em cima da faixa, ó, eu viro meia volta, ó. Mesmo com o carro parado lá na esquina, ó, se eu precisar ajustar é um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, ó, e ele não vai tocar nos carros, ó. E nós vamos continuar em movimento, ó. Vou fazer a curvinha agora para a direita, ó. Então a curva para a direita ela é feita mais fechada, ó. Conforme a calçada vai virando, ó, eu venho acompanhando o volante meia volta, ó, e ele vai fazer a curvinha perfeita, ó. Eu não vou passar nem da faixa amarela, e agora eu vou colocar o volante alinhado novamente reto, ó. Simples assim. Vou chegar ali na esquina novamente e vou fazer a curva para a esquerda. Então a curva para a esquerda, ó, eu vou ligar a seta para baixo e ele vai continuar em movimento, ó. Curva para a esquerda, ela é feita mais aberta. Eu não posso entrar por aqui, ó, que eu estou entrando na contramão. Eu tenho que chegar no final da faixa de pedestre, e aí eu vou virar meia volta no volante, ó, e o carro vai fazer a curva, ó. Nem a mais, nem a menos, ó. E eu centralizo o volante e ele está andando em linha reta na minha mão, ó, do lado direito. Vou virar à esquerda novamente, ó. Tem a faixinha de pedestre, ó. Vou chegar na faixa, ó. Eu vou virar meia volta no volante, ó. E se eu precisar ajustar, é um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, ó, mas eu tô no controle da situação o tempo todo, ó. Não vai ter mais aquele desespero de virar, aquele desespero de voltar. Agora, ó, vamos falar de um ponto polêmico. Cruzamentos. Ali na frente, ó, é um cruzamento e ele está dizendo para mim, parada obrigatória. Ele não pergunta se vem carro, se não vem carro, ele diz que é uma parada obrigatória. Só que quando a gente chega nos cruzamentos, as autoescolas ensinam os alunos a parar exatamente aqui. Quando você para aqui, você está fora do campo de visão. Você não vai ter a visão para você parar no lugar correto. Existe uma regra que quase ninguém conhece. Cruzamento, ele tem essa faixa de pedestre, você só tem que parar nela se houver o pedestre. Como não há o pedestre, nós vamos avançar e nós vamos parar no campo visual. O que é o campo visual? Se você olhar aqui para a esquerda, ó, você vai olhar o muro e tem a calçada. Quando o seu ombro chegar exatamente no final do muro, ó, onde está aqui agora a minha visão, ó, eu vou ter a visão inteira para o lado esquerdo e vou ter a visão inteira, ó, para o lado direito. E eu não avancei o cruzamento, ó, eu tenho campo visual para os dois lados. Sempre olhe primeiro para o lado esquerdo, porque a maioria são ruas de mão dupla e o carro vem do seu lado esquerdo. Agora, pedestre e ciclistas têm mão? Não tem, eles vêm dos dois lados. Então você sempre tem que olhar para os dois lados. Então, ó, eu estou exatamente em cima da faixa de pedestre aqui agora. Aí todo mundo vai falar, não pode parar em cima da faixa de pedestre.
o que ninguém nunca te explicou. A lei diz o seguinte: quem chegou primeiro tem preferência sobre o outro. Por exemplo, se eu parasse lá atrás, eu não teria a visão do cruzamento. Então eu tenho que avançar até o meu ombro no final do muro, ó, que eu vou ter a visão tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Olho para os dois lados. Se o pedestre chegar agora, ele tem duas opções. Ou ele fica parado e espera eu sair com o carro, ou ele atravessa por trás. E aí que está a confusão, porque a maioria dos pedestres querem atravessar pela frente. E aí ele fala: ah, você parou em cima da faixa de pedestre. O único lugar que você não pode parar em cima da faixa de pedestre é quando houver o semáforo, porque é o semáforo que vai controlar a travessia. Nos bairros, dificilmente nos cruzamentos irão ter semáforo. Então vai prevalecer essa regra, ó. Você avança com o carro até o ombro no final do muro, ó, e você vai ter a visão tanto para um lado quanto para o outro, ó, e você vai enxergar a rua inteira. Olhou para os dois lados, não viu ninguém, ó, nós vamos seguir, ó. E agora eu vou continuar, ó. Fiz a saída, vou colocar minha segunda marcha e vou continuar em movimento, ó. Agora eu vou ter outro cruzamento, ó. Aí eu vou fazer a perguntinha: tem pedestre? Não tenho pedestre. Então eu vou avançar até a visão. Não adianta eu parar recuado aqui, ó, que eu não estou enxergando nada, ó, só vou enxergar parede. Eu preciso avançar até o meu ombro, chegar no final do muro, ó. Quando eu chegar no final do muro, eu vou enxergar a calçada inteira para um lado, ó, a rua inteira, e vou enxergar a calçada inteira para o outro, ó. E eu não avancei o cruzamento, eu estou dentro da área de segurança. Olhei para os dois lados, nenhum ex-aluno do Alex por aí, e nós vamos continuar, ó. Então essa dica foi cruzamentos, curvas para a direita, curvas para a esquerda. Mais uma dica da Perfect. Gostou do vídeo? Compartilha, deixa seu like, ajude essas informações a chegar a outras pessoas. E Deus abençoe.